Se Deus é bom, se Deus fez tudo muito bom, como a gente vê no livro do Gênesis, então de onde que veio o mal? Por que tem tanta gente ruim e por que acontece tanta tragédia, tanta injustiça nesse mundo? Bom, talvez você já tenha feito a si mesmo essa pergunta ou alguém já tenha te feito essa interrogação. Eu sou o Padre Fernando, missionário do Sagrado Coração, e estou aqui para mais um comentário do Evangelho do domingo. E acredito que o Evangelho desse 16º domingo do tempo comum, que já estamos chegando, pode nos fazer refletir sobre esse tema e talvez nos apresentar algumas respostas. O Evangelho para esse domingo do tempo comum é a continuação do Evangelho que ouvimos no domingo passado. Continuamos ao longo desse ano ouvindo o Evangelho segundo Mateus e nós agora estamos no capítulo 13. Mateus 13, versículos de 24 a 43. Eu não vou ler o texto todo, é um texto um pouco longo, mas eu recomendo vivamente que assim que você tiver um tempinho, pegue lá na sua Bíblia, Mateus 13, de 23 a 43, leia com atenção, reze, medite o texto, ou pode pegar na liturgia diária também, vai ajudar melhor, vai ajudar a gente a compreender melhor esse texto. Pois bem, nós começamos na semana passada a ouvir Jesus que nos apresenta a sua proposta de mundo novo, a sua proposta de mudança da realidade, aquilo que Jesus chama de reino de Deus, né? Ou reino dos céus, como o Evangelho de Mateus prefere colocar. Jesus começa a apresentar essa sua proposta através de parábolas, e que, como refletimos na semana passada, entendemos que uma parábola é uma história que acaba trazendo também uma reflexão, acaba trazendo uma lição para a gente. Jesus adorava contar parábolas. O Evangelho registra algumas e ele certamente contou muitas mais. Assim, as comunidades dos primeiros cristãos se lembravam de Jesus, lembravam dele contando histórias e quase sempre ao redor de uma mesa. Era essa imagem que ficou no coração deles da pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, por que Jesus usava de histórias, de parábolas? Porque, em primeiro lugar, era mais fácil de recordar. Você já percebeu como quando você começa a contar uma história, naturalmente as pessoas começam a prestar atenção? E se você deixa a história pela metade, pelo menos a grande maioria de quem está te ouvindo vai pedir para você continuar, porque vai ficar agoniado com a perspectiva de ficar com uma história pela metade, né? Histórias prendem a atenção. E histórias são mais fáceis de memorizar. Mas tem também uma outra preocupação de Jesus, que era a preocupação de ser entendido por todos. Vivendo numa sociedade rural, né, Jesus ele era do meio do campo, né? A cidade que Jesus cresceu, Nazaré, era uma cidade que na época de Jesus tinha aproximadamente 600 habitantes. Não é 600 mil, 600 habitantes. Era uma roça. Jesus nasceu numa vila, cresceu ali. Essas coisas todas, essas histórias que ele conta, como essa que ouviremos hoje e a que ouvimos no domingo passado, história do semeador, história da mulher amassando pão, história do grão de mostarda que é jogado na terra, a história do bom pastor e outras tantas, eram coisas que Jesus cresceu vendo. E ele sabia que as pessoas com quem ele falava também conheciam essa realidade. Então era um jeito de Jesus falar de uma maneira que todo mundo entendesse, usando comparações que todo mundo fosse capaz de compreender. É interessante que Paulo, apóstolo, que já era um homem urbano, era um homem da cidade,
já usa outras comparações para falar com o público dele. Ele fala dos estádios, dos lutadores, fala das corridas, que eram coisas que aconteciam nas cidades, no campo não se via isso. Olha que interessante, né? O jeito de evangelizar desses dois, né, pregadores, por assim dizer, sempre tentando aproximar sua linguagem à linguagem do povo que o ouvia, para que pudessem ser bem compreendidos. Pois bem, Jesus então continua com as suas parábolas, e na semana passada Jesus apresentou o reino com a figura de um semeador, alguém que semeia a palavra, semeia essa semente que é boa, porém o jeito que cada um recebe essa mensagem é diferente. Aí então a gente pôde ver os diferentes tipos de terreno. Até dizia que aquela parábola, mais do que ser conhecida como parábola do semeador, talvez fosse melhor que fosse chamada parábola dos tipos de terreno. Porque a preocupação maior é mostrar que há diferentes jeitos de receber a palavra de Deus. Com entusiasmo, mas passageiro, com indiferença, ou como terra boa que acolhe a palavra e a faz crescer e frutificar. Pois bem, na mesma linha do que ouvimos na semana passada, nós nesse domingo vamos ouvir Jesus apresentar mais 3 parábolas falando sobre o reino. Todas 3 são bem conhecidas nossas. Se em algum momento já deve tê-las ouvido. A primeira parábola que Jesus apresenta é a do joio e do trigo. Então, Jesus conta que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Pois bem, depois que começou a crescer o joio e o trigo, ficou nítida a diferença entre as duas plantas. Para nós, talvez não seja muito claro o que é o bendito do joio. Trigo, eu acredito que você já viu em algum momento. Se não viu pessoalmente, né? Já deve ter visto imagem ou em filme, foto. O trigo é um capim, mas que dá uma haste e que os grãos do trigo aparecem ali naquela haste. O trigo serve para comer. A gente faz farinha com o trigo, por exemplo, não é? E dessa farinha você faz uma infinidade de coisas gostosas, né? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Enquanto eles ainda não estão dando grãos, enquanto ainda não apareceu aquela haste, aquele pauzinho que fica grudado os grãos, enquanto não apareceram os frutos, a gente não consegue distinguir bem, só se for muito especialista, né? O que é o joio e o que é o trigo. Quando aparecem os grãos, a gente percebe, porque os grãos do joio são grãos escuros e o trigo já é amarelo, é dourado. O trigo é bom de se comer, o joio não. O joio faz mal para a saúde, não se deve comer. Pois bem, o semeador semeou boa semente, mas veio o inimigo dele e lançou essas outras sementes dessa outra planta no meio, talvez com a intenção de fazer com que a lavoura se perdesse. Então a história continua dizendo que os empregados foram procurar o dono e perguntaram para ele: você não semeou a semente boa no seu campo? Então da onde que está vindo esse trigo, esse joio? Por que está aparecendo essa erva daninha junto? Bom, o que essa história pode nos ensinar? Talvez para isso seria interessante a gente voltar no tempo em que esse evangelho foi escrito, entendendo o que estava acontecendo na comunidade. Acredito que a gente entenda melhor a mensagem
que essa parábola quer trazer. Depois que Jesus anunciou a sua mensagem, deu aos seus seguidores uma nova lei, um novo jeito de viver, havia uma expectativa entre o povo daquele tempo que ficou, em certo sentido, frustrada. A gente até falou sobre frustração com Jesus em outros vídeos aqui, até semana passada a gente mencionou isso, né? Esperava-se que Jesus agisse de um jeito e ele agiu de outro. Pois bem, uma das coisas que se esperava do Messias é que ele acabasse com os maus. Aliás, como evidência disso, basta a gente ver como é que João Batista pregava. A gente falou disso no vídeo passado. Ele dizia que o machado estava posto na raiz da árvore, que todo ramo que não desse fruto seria jogado no fogo, seria queimado, que o Messias estava vindo e iria acabar com tudo que era maldade. Mas aí Jesus veio, pregou o evangelho, foi morto, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e as pessoas olhando ao redor percebiam que continuava havendo maldade. Então, peraí, alguma coisa está errada. Será que Jesus fez mal o trabalho dele? Ele deixou algo incompleto? Ou será que a gente se enganou de mestre? Essa parábola quer nos trazer uma resposta para isso. Aquilo que eu perguntei no início do vídeo é mais ou menos a mesma pergunta, só que posta de um outro jeito. Peraí, se Deus é bom, se Jesus Cristo é realmente o Messias, por que continua havendo tanta maldade no mundo? De onde que vem essa crueldade? A gente está vendo coisas pavorosas acontecer. Há quem diga, inclusive, é o fim dos tempos. Não, a humanidade sempre teve coisas pavorosas, né? Eu tive um professor de história, inclusive, que quando eu estava fazendo uma extensão, ele dizia assim: as pessoas dizem que o mundo hoje é violento, mas é porque talvez não tenham estudado história, porque se vissem, por exemplo, que o divertimento comum na Roma Antiga era ver gente sendo jogada às feras, e era uma coisa que as pessoas assistiam comendo frango frito, então o que é violência, né? Então, a humanidade tem isso, né? Então, se Deus é bom, por que existe maldade? A história do joio e do trigo parece nos apontar para uma resposta. Começa falando que o semeador jogou trigo, jogou semente boa no seu campo, mas veio um seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Essa tradução nossa talvez não tenha sido tão feliz, porque no texto grego diz que o homem, seu inimigo, jogou semente de joio no campo. O homem, seu inimigo, nos dá uma pista a respeito do problema do mal, segundo o que os cristãos daquele tempo entenderam a respeito desse tema, que era o seguinte: Deus fez as coisas boas. Entretanto, por nos dar a liberdade, nós temos a capacidade de escolher ou não fazer o bem. Então, por mais que Deus continuamente nos convide a sermos bons, a escolher o caminho da vida, como aparece lá no livro do Deuteronômio, que Deus diz: diante de vocês eu coloco a vida e coloco a morte. Escolham, pois, a vida para que vocês e os filhos de vocês vivam. Mas às vezes a humanidade escolhe a morte. E mais do que isso, não basta escolher a morte, se empenha em se aprofundar na maldade e na ruindade. O interessante é que os empregados, quando veem que junto com o trigo estava crescendo o joio, que junto com o bem também aparece o mal, viram para o dono da lavoura e dizem: mas você não semeou trigo bom? Quase como nós dizendo: mas você, Deus, não é bom? Lá no livro do Gênesis a gente não vê que tudo que você criou é bom? Então por que tem joio? Por que tem maldade? Eu acho muito interessante essa nossa tendência para jogar as coisas nas costas de Deus,
ou nas costas de alguém. É um prazer que parece que nós sentimos em culpar os outros, né? Tirar das nossas próprias costas a responsabilidade daquilo que pode só ter dado errado na nossa vida ou ao redor de nós. E se a gente olha para o mesmo livro do Gênesis, tem uma cena que eu acho genial e que frequentemente é mal interpretada. Quando Deus aparece para Adão e Eva, logo após eles terem comido do fruto proibido, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? Deus pergunta para Adão, mas quem é que falou que se podia comer isso? Eu não disse que era proibido? Aí Adão responde para ele assim: a mulher que tu me deste me ofereceu esse fruto. Aí todo mundo pensa assim, né? Adão, sem vergonha, tá jogando a culpa nas costas da mulher dele. Mas a tônica, o destaque dessa frase não é a mulher que tu me deste. É outro. É a mulher que tu, Deus, me deste. Como quem diz, se você não tivesse feito essa mulher, a culpa é sua. Foi você que fez ela aparecer aí para eu me desviar. Se não fosse você, eu estava muito bem. A coisa de jogar, essa arrogância de jogar a culpa nas costas de alguém, né? Pois bem, da mesma maneira, o pessoal aqui na parábola vira para o dono da messe, né? Para o dono da lavoura e fala, mas você não semeou semente boa? Eu falo, eu sim, semeei, né? Mas eles ainda falam pro dono da messe logo em seguida, né? Você não quer que nós vamos arrancar o joio com as nossas próprias mãos? O dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio vocês arranquem também o trigo. Deixe crescer um e outro até a colheita. Olhamos para o mundo, vemos que o mundo tem maldade e tem bondade. Não raro encontramos gente que acha que o caminho é fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu que acho que sei o que é certo e o que é errado, então vou me fazer justiceiro. Vou então eu mesmo fazer justiça com as minhas próprias mãos. Qual é a resposta que Deus dá para as pessoas que acham que esse é o caminho? Não faça isso. Porque ao tentar fazer justiça pela sua cabeça, pode ser que você arranque o joio e o trigo. Ou como diz o povo aqui no Brasil, que a gente jogue fora a água do banho com a criança fora, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Por quê? Que pode ser que a gente se equivoque. Porque nós às vezes acabamos julgando tão superficialmente uma situação que acabamos nos equivocando, achando que aquilo que nos parece justo realmente o é, mas nem sempre. Às vezes pode ser que ao nosso redor ou numa situação, à primeira vista, a gente veja algo muito justo, muito bonito e pense, isso aí é trigo. Mas se você vai aprofundar, você descobre que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí se descobre, peraí, a história não é bem assim. Tem coisa aí que não está bem explicada. E às vezes acontece que alguém que você acha que é injusto, que é maldoso, que é ruim, quando você vai conviver, se percebe, peraí, essa pessoa não é assim tão ruim, também tem história aí. Às vezes vemos gente muito religiosa, ou que se apresenta como muito cumpridora das leis, da moral, dos bons costumes, se apresenta como o cidadão de bem que defende a família. Porém, quando você vai conviver, de repente se descobre que a pessoa defende tanto a família que tem 2, 3 esposas escondido, né? Tem filho por aí a dar com pau. Quer dizer, nem tudo que parece, nem tudo que brilha é ouro. Como o oposto também acontece.
E é ao que nos parece que Jesus, ao andar com tanta gente de má fama, provavelmente via neles algo que ninguém estava vendo. E quando a gente começa a se aproximar de certas realidades que à primeira vista a gente pode achar e julgar que são injustos, que são maus ou qualquer coisa do gênero, quando a gente vai conviver, a gente começa a perceber certos valores nessas pessoas e nessas realidades que são trigo. Eu me lembro de uma ocasião, quem conhece aqui o Santuário das Almas sabe, eu não vou ser hipócrita de não falar sobre isso, mas a gente está no meio de uma zona de prostituição e tem uma grande população aqui de trans, né, de travestis. E teve uma ocasião que eu estava chegando de carro aqui no santuário e eu tinha ido comer em algum lugar e sobrou comida. E como eu conheço algumas dessas travestis, porque frequentam o santuário, na hora que eu estava passando eu percebi que tinha uma que eu conhecia. E eu parei o carro, chamei ela pelo nome, falei assim: fulana, eu tô com comida, sobrou comida, eu tinha trazido para casa, falei assim: sobrou comida, você não tá com fome? Ela falou assim: ai, que bom, eu tava morrendo de fome. Eu passei o pacote de comida para ela. A primeira coisa que ela fez foi gritar para as outras que estavam ao redor: fulana, cicrana, beltrana, vem que tem comida. Eu fiquei pensando, à primeira vista qualquer pessoa diria: esse aí é um perdido. Mas por outro lado, olha esse gesto. Poderia guardar para si aquela comida, mas o gesto de pensar nos outros, de saber que a realidade da rua é dura e fazer esse gesto de misericórdia, de caridade com as outras. Então, onde que eu quero chegar e para onde que essa parábola parece apontar? Gente, não existe quem seja nessa vida 100% trigo ou quem seja 100% joio. Nós temos as duas realidades dentro da gente. Então, quando a gente olha para o mundo e pensa assim: puxa, tem tanta maldade, tem tanta ruindade nesse mundo, por que Deus não manda logo um raio para estourar esse povo que é maldoso? Espera aí, vamos olhar para dentro de nós mesmos? Será que a gente também não faria coisas piores? Será que a gente não é capaz? Em que essas pessoas são piores do que nós? Porque talvez mostraram a verdadeira cara. Nós também somos capazes de maldade. Então não adianta a gente falar que Deus tem que castigar fulano, ciclano, beltrano, dar o endereço dessas pessoas para Deus ir lá fazer a justiça do jeito que a gente acha, se nós mesmos temos essas injustiças dentro de nós. E a gente também não sabe da vida da pessoa, né? O que aconteceu. Há casos que são injustiças comprovadas e que merecem que justiça seja feita, mas pelas maneiras corretas, claro, né? Mas há situações, hoje em dia, com a internet, com os meios de comunicação, que tudo é muito rápido, né? Às vezes, um deslize de uma pessoa põe abaixo toda uma vida feita no bem, na justiça. E a gente acaba julgando a pessoa por aquilo que a gente viu. E às vezes não é bem assim, não. Então, por isso que a parábola de hoje nos fala que Deus, o dono da messe, fala: não vão arrancar o joio, porque ao arrancar, vocês podem arrancar o trigo junto. Se vocês forem fazer justiça pela cabeça de vocês, se vocês forem fazer justiça do jeito que vocês acham que tem que ser feito, vocês vão fazer coisa errada. Então, o que nós temos que fazer? Largar a mão de tudo? Deixar tudo correr bem? Não. Ter sabedoria, ter paciência, não julgar tão apressadamente, refletir. A parábola continua e em seguida Jesus acrescenta ainda outras duas parábolas.
segunda parábola que Jesus conta é a de que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é uma semente pequenininha que, semeada na terra, cresce e se torna um grande arbusto, né? O texto bíblico até exagera um pouco, fala que fica maior do que todas as outras plantas. Na verdade, vira um arbusto de uns 2 metros no máximo, né? Torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus, ao dizer que essa nova realidade chamada Reino de Deus, essa nova situação em que a bondade e o amor é lei, não é uma coisa que vai aparecer de uma vez no mundo, não aparece de uma vez na nossa vida. Nós gostaríamos que a maldade, que tudo que é ruim em nós e no mundo fosse extirpado num piscar de olhos. E nós tendemos a defender ideais que preguem resolução fácil e rápida dos problemas sociais que temos. Por exemplo, houve momentos na história em que teve um certo cidadão, um filósofo chamado Malthus, que ele pregava, por exemplo, que o problema da pobreza é o pobre. Então, mata os pobres, tudo, acabou a pobreza. Ó, que solução fácil, resolvido, né? Mas é absurdo, né? É arrancar o trigo e o joio junto. Qual é a solução para a pobreza? É um processo, é uma coisa longa, dá trabalho, tem que refletir, a gente tem que abrir mão de privilégios, tem que equalizar a sociedade. É como plantar uma semente e cuidar de uma planta, é algo que leva tempo, é preciso ter essa paciência. Nada, nem ninguém, político nenhum, vai resolver os problemas nossos assim. A nossa revelia, assim, a gente tem que trabalhar. Papa nenhum vai resolver os problemas da igreja num piscar de olhos. Pároco nenhum vai resolver tudo numa paróquia, num decreto que faça. Você que é pai, você que é mãe, não vai ser de hoje para amanhã que você vai resolver os seus problemas. A vida é uma construção lenta, como uma semente, como cuidar de uma planta. Quem dera, né? Às vezes a gente gostaria de resolver tudo de uma vez, mas quem dera que a gente aprendesse isso, né? Ter calma. Não é, notem, permanecer inerte frente a algo que deve ser mudado. Eu acho que se a gente também fica excessivamente prudente, as coisas não andam. Mas saber que as coisas que a gente está semeando, elas vão crescer aos poucos. E crescendo, vai ter joio e trigo no meio. Mas tudo bem, né? As coisas aos poucos vão se ajeitando. É no andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando. Por fim, Jesus conta a parábola da mulher que, ao fazer pão, mistura uma pequena porção de fermento numa grande quantidade de farinha e a massa fica toda fermentada, representando o nosso papel, o papel de nós que cremos em Jesus Cristo, de ser esse fermento na massa. Não temos o papel de ser os justiceiros que querem fazer justiça com as próprias mãos, mas o papel de, através do nosso testemunho entre nós, através da nossa maneira de trazer o evangelho para a vida, vai mudando a sociedade aos poucos e de maneira quase que invisível. E esse trabalho de semente, esse trabalho de fermento que o reino de Deus vai se tornando. Por fim, Jesus, ao entrar para dentro da casa, depois que contou essas parábolas todas, ele explica a parábola do joio. E aí, ao vermos a explicação que Jesus dá, que é a seguinte, eu vou lê-la, pode ser que a gente fique com a impressão assim, mas peraí, tudo isso que a gente entendeu até agora parece que Jesus faz a gente desentender
Porque veja como é que Jesus explica a passagem. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aí a gente pode entender o seguinte, então tá bom. Então no fim dos tempos, só no fim dos tempos, Deus vai mandar os seus anjos, e aí sim que ele vai acabar com os que são maus, e nós que somos bons vamos triunfar. Mas volto à reflexão inicial. Quem é que se garante? Você se garante que você é bom? 100%? A ponto de ser o que vai brilhar no dia do juízo final? E o que me garante, ou a qualquer um de nós, que aquela pessoa X ou Y seja inteiramente má? A maneira como nós somos convidados a olhar para essa parábola é perceber que nós todos temos joio e trigo dentro de nós. Em algum momento, quando o reino de Deus, que já começou, mas ele vai se instaurar definitivamente, nisso que Jesus chama de fim dos tempos, em algum momento, esse fogo devorador vai queimar em nós aquilo que é joio, e só vai ficar em nós aquilo que é trigo. E que fogo é esse? Que fogo é esse que o Batista anunciou que os ramos que não dessem frutos seriam lançados ao fogo e queimados? Ora, o fogo que aparece no Novo Testamento é aquele fogo que desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do amor de Deus. Aos poucos, e Deus já começou a fazer isso e vai completar no final dos tempos, aquilo que é mal em nós vai sendo queimado, vai sendo purificado. Cada vez que tomamos consciência de que estamos fazendo algo que é contrário ao Evangelho, cada vez que tomamos consciência que estamos sendo injustos, que estamos sendo cruéis, que estamos sendo violentos, que estamos sendo apegados, e cada vez que fazemos um esforço de conversão com a ajuda de Deus, esse fogo queima em nós esse joio, essa erva daninha. Mas é um trabalho contínuo pela vida. A gente sempre precisa estar refletindo, pedindo ajuda a Deus. Mas haverá, no fim dos tempos, um momento em que não haverá mais necessidade desse esforço. O Senhor, através do seu amor, vai queimar em nós o que há de mal. Aí sim, nós veremos um novo céu e uma nova terra. Termino por aqui. Talvez uma boa reflexão para nós, a partir disso tudo, o que Jesus nos traz nessas parábolas, possa ser aquela pergunta que motivou o início dessa nossa conversa. De quem é a culpa do mal que há no mundo? É nossa. Não adianta a gente querer jogar a culpa nas costas de Deus, jogar a culpa nas costas de X ou de Y, mas assumirmos, nós fazemos coisas erradas. Temos joio e trigo dentro de nós. Nós não vamos resolver isso numa paulada só. É preciso fazer um trabalho constante de conversão, de procurar fazer os nossos valores coincidirem com os valores do Evangelho. Isso que se chama de conversão, e exige um esforço contínuo. Precisamos ter diante desse trabalho a paciência de quem espera uma semente crescer, a paciência
do cozinheiro ou cozinheira que espera o pão crescer antes de levar ao forno. E ter a esperança de que ao nos lançarmos nesse trabalho, que é nosso, com a ajuda de Deus, é verdade, mas é nossa responsabilidade. Fazer o reino acontecer, mudar a realidade, mudar o mundo, está nas nossas mãos, né? Mas ter a certeza de que esse trabalho não é uma causa perdida, né? Achar que anunciar valores como justiça, como paz, como misericórdia é um trabalho e tempo perdido. Não vamos pensar nisso, né? Vamos ter essa certeza que o reino virá, mas enquanto não vem, que a gente se alimente da certeza e da esperança de que Deus nunca nos abandona. Desejo a você uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.